pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Espero que estejam todos bem, se cuidando nessa pandemia. E hoje, então, nós vamos adentrar ao pensamento filosófico propriamente dito, né? Vamos ver como surge a filosofia, quais as causas que impulsionaram o seu surgimento, porque a filosofia ela não é um tipo de conhecimento ou um pensamento que nasceu da noite para o dia. Houveram causas que levaram ao seu surgimento. Mas antes disso, é necessário lembrar, fazer aquela lembrada rápida do que nós vimos na nossa última aula. Bem, na nossa videoaula 2 nós falamos sobre a mitologia grega, nós conhecemos os seus conceitos, que a mitologia ela é uma cosmogonia, que é a narrativa da criação do universo. Ela também é uma teogonia, que é a narrativa da criação dos deuses. Lembremos que os deuses, eles vêm a partir dos titãs, e os deuses gregos, ao contrário dos titãs que são vistos como monstros, ou são relatados assim ao longo da história, os deuses, eles são humanizados de certa forma. Eles sentem amor, sentem ódio, raiva, rancor, eles brigam, eles fazem as pazes, são vistos como uma família de certa forma, bem como os humanos, Os gregos, eles humanizaram muito os seus deuses. Precisamos lembrar também que os gregos eram politeístas, então a sua mitologia inclui vários deuses. A mitologia grega, ela não necessita de uma confirmação científica, não se deve negar o mito. O mito faz parte de uma herança, de uma cultura histórica, de crenças de uma certa sociedade, ok? Ele não precisa ser confirmado, assim como a ciência precisa de uma confirmação. São pontos diferentes, certo? Bem, continuando então, como sempre, as nossas aulas têm uma fundamentação teórica. Hoje, a nossa aula se fundamenta em 3 livros. O primeiro é Os Pré-Socráticos, História da Filosofia Grega, de Luciano Crescenzo. O segundo, Introdução à História da Filosofia 1, de Antônio Carlos Gomes Ferreira. E por fim, mas não menos importante, Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí. Um livro que é um volume único, certo? E conta com toda essa parte da iniciação, toda a política, a sociedade, as formas de governo, por trás do início da filosofia. Antes da gente começar a estudar como a filosofia surge, quais são as causas que ajudam no seu surgimento e quais são os primeiros filósofos, a gente precisa conhecer 3 conceitos básicos, 3 palavrinhas que vão nos ajudar muito no estudo de filosofia. Vocês precisam conhecer e ter um entendimento do que cada uma delas significa. Elas são logos, physis e arché. Agora vamos ver cada uma, tá? Logos, ela é uma palavra que lembra lógica, e é justamente isso que significa: a ligação de ideias racionais ou o pensamento encadeado, e representa a base da filosofia. Significa dizer que a filosofia não pode apelar para o fantástico, para os deuses, para a magia. Portanto, o argumento racional é uma regra que não pode ser quebrada. Lembre sempre, logos vai lembrar lógica, que pode ser traduzido por razão. O logos representa o pensamento racional dentro da filosofia. Vamos então ao conceito de physis. A palavra physis significa natureza. A física estuda os fenômenos da natureza. Na filosofia, a physis estuda a natureza dos seres, como eles surgem, se transformam e a força que possuem na sua essência para gerar essa transformação. Physis representa natureza, então. Ela pode ser traduzida assim, e vocês precisam lembrar deste conceito para compreender o que veremos no decorrer desta aula, bem como na próxima.
A última e mais importante de todas, que eu considero, claro, é arqué. Essa palavra nos remonta para a arqueologia. E assim como a arqueologia busca o início, o princípio, a arqué é uma espécie de princípio universal. Quando estudarmos os pré-socráticos, veremos que este é um conceito muito trabalhado, já que na filosofia vai buscar o princípio universal de toda existência. Então, arqué nós traduzimos como princípio. É o princípio de tudo, arqué, princípio primeiro de todas as coisas. Qual seria a arqué do universo? De onde ele vem? Veremos então daqui a pouco. Bem, mas então como surge o pensamento filosófico, né? De onde ele vem? Qual é o primeiro insight que alguém tem que vem a ser a filosofia? Bom, 3 causas contribuíram muito para o início do pensamento filosófico. São as causas econômicas, a política e a causa social. Vejam que antes da filosofia surgir, na época dos mitos, não existiam tantos portos, tantas viagens marítimas, os gregos não faziam tantas viagens, né? Então, ao passo que a filosofia surge, é no mesmo momento em que as viagens marítimas se expandem, em que outros povos começam a vir aos portos gregos. E então, as mitologias, esses modos de explicar o mundo, eles começam a divergir. Existem opiniões diferentes. E então, o primeiro filósofo, digamos assim, né, ele vai parar e pensar, mas se há tanta divergência, deve haver outra forma de explicar o princípio das coisas, que não por meio dessas narrativas fantasiosas, certo? Mas vamos ver agora as principais causas do surgimento da filosofia, como ela vai surgindo, quais foram esses momentos que ajudaram para que isso acontecesse. Bem, então sobre as causas econômicas. Nesse período, os gregos tiveram contato com novas técnicas e tecnologias, ideias e pensamentos, sobretudo do mundo egípcio, mesopotâmico e persa. O comércio não era apenas um momento de trocas de mercadorias, mas de trocas de ideias, causando um intercâmbio cultural, que consequentemente contribuiu para a formação de um ambiente propício para o surgimento de um novo pensar, menos dogmático e não mais preso unicamente às tradições religiosas. Vocês vejam que nesse trecho nós temos exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Com as viagens, com os portos, novos povos chegando, há algumas contradições de ideias que fazem com que o pensamento vá mudando. Temos a seguir, então, as causas sociais que ajudaram no surgimento do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga, a escravidão era algo normal para eles. O cidadão de bem, que era o homem de classe, maior de idade e que podia dar a sua opinião na ágora, ele não trabalhava, era o escravo que trabalhava para ele. Vamos ver então agora um trecho do livro que vai ajudar vocês a compreender bem como as causas sociais ajudaram no nascer da filosofia. A Grécia Antiga era uma região em que a base da produção era o trabalho escravo, de forma que o trabalho escravo liberava o cidadão grego do trabalho manual, proporcionando-lhe mais tempo para os esportes, para a participação política e para a filosofia, algo que contemporaneamente poderíamos chamar de ócio produtivo. Nesse período, surge na Grécia uma concepção de que o trabalho manual diminui o homem, inferioriza-o. Essa concepção surge na Grécia, passa para Roma e é predominante na Idade Média. Vejam que o cidadão grego, aquele que podia ter a sua opinião, ele se acha inferiorizado pelo trabalho. Ele acha que o escravo ele deve fazer de tudo. E precisamos lembrar
que, para ser considerado cidadão grego, o homem deveria ser maior de idade, viver na polis e ser politicamente correto, ou moralmente correto, como eles chamavam. Se você fosse menor de idade, se tivesse nascido escravo, se fosse um trabalhador ou se fosse um forasteiro, alguém que vinha de fora, você não seria considerado um cidadão. A última das causas que teria ajudado no surgimento da filosofia seria a política. Vejam que na antiguidade a política ela vinha de modo teocrático, como era no caso do Egito, aonde a palavra do faraó não poderia ser contestada. Mas já na Grécia, principalmente na cidade de Atenas, com o surgimento das polis, vem a democracia, aonde o cidadão, como vimos agora há pouco, ele já teria como dar a sua opinião, ele seria ouvido dentro dessa sociedade. Vejamos agora uma passagem sobre isto. Já na Grécia, observamos o surgimento da democracia, em substituição ao despotismo da civilização oriental. É claro que hoje sabemos que a democracia grega era muito limitada, pelo ponto de vista contemporâneo. Entretanto, mesmo com seus limites, havia espaço para discussão, disputa, oratória e participação isonômica dos cidadãos gregos na ágora, o que nos leva a concluir que o cenário de discussão de ideias políticas nas cidades-estados gregas é mais propício ao surgimento do pensamento filosófico, diferentemente das sociedades em que a palavra do imperador jamais poderia ser colocada em discussão ou questionamento. Bem, a filosofia da Grécia Antiga, ela nasceu há cerca de 2.500 anos atrás e teria durado cerca de 10 séculos aproximadamente. É uma datação aproximada. E esse novo olhar, essa nova luz trouxe os primeiros filósofos, os filósofos conhecidos como pré-socráticos ou filósofos da physis. Lembrem-se, physis traduzida por natureza, nós teríamos então os filósofos da natureza. E por que eles ficaram conhecidos assim? Bem, eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza por tentarem explicar como o universo se dava, como as coisas aconteceram por meio da natureza. Eles se separam do pensamento mítico e vão tentar dar uma outra fundamentação para as coisas, uma outra explicação sobre a criação do universo, sobre a criação de tudo que nós conhecemos. São vários os filósofos da physis, nós vamos ver aqui alguns dos mais conhecidos, não posso dizer que são os mais importantes, mas são aqueles que são mais pedidos, como o nosso curso tem esse foco em vestibulares e provas, são esses filósofos que são mais pedidos. Veremos então filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, a quais escolas eles pertencem, como eles viam essa criação do universo, como eles tentaram explicar essa criação. E lembrando então que a mitologia ela era uma cosmogonia, uma narrativa sobre a criação do universo. E quando surge a filosofia, ela é classificada como uma cosmologia. Logia que vem do logos, que significa razão. Então a filosofia é uma forma de tentar explicar o universo através de uma racionalidade, buscando algum tipo de interpretação que seja racional, que tenha algum tipo de fundamentação, certo? Eu fico por aqui e nós nos vemos na nossa quarta aula com esses primeiros filósofos e as suas visões sobre o universo.